Aleluia. Shalom, igreja. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 6, no verso 11. É uma palavra do Senhor para nós nessa noite, amém? Nós estamos em uma quarta profética, amém? Você tem o entendimento disso? De que nós estamos em uma quarta profética, diga amém? Glória a Deus. Então, fique atento, porque o Senhor quer falar conosco nessa noite. E a qualquer momento, as coisas dentro de nós podem mudar e podem se movimentar de uma forma diferente. A ideia de vir a um culto não é só cultuar ao Senhor em conjunto. A ideia de estar em um culto é se entregar ao Senhor para sairmos daqui, não da mesma maneira que nós entramos. Pastora, mas eu entrei feliz, eu entrei contente, eu acabei de vir do encontro, sabe? Foi poderoso o encontro, eu estou tão feliz, Deus está fazendo tantas coisas lindas na minha vida. Mas ainda assim, você precisa sair daqui melhor do que você entrou. Amém? Todos os dias nós precisamos ter esse entendimento. Eu vou à casa do Senhor, eu vou me entregar a Ele, eu vou ouvir o que Deus tem para falar comigo nessa noite, e eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, valente e guerreiro. Volta de novo mais um. Não, 12, desculpa. Então, põe na King James para mim, por favor. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente e guerreiro. Do que o Senhor chamou Gideão? O nome dele era Gideão e ele estava lavando trigo. E Deus chamou ele de valente. Amém. Pode sentar-se aplaudindo ao Senhor. Guarde isso com você. Aleluia. Existem três pessoas que nos vê, queridos. A primeira é o diabo. Mas nós sabemos que ele é o acusador, então ele só enxerga o que está no nosso passado. Ele nos acusa não pelo nosso presente e nem pelo nosso futuro, porque ele não sabe do nosso futuro. Ele escuta dizer, mas ele não sabe. Então ele nos acusa pelo nosso passado. Ele vive em função disso, de nos acusar. Ele é a primeira pessoa. A segunda pessoa que nos vê são as pessoas que nós convivemos, a nossa família, os nossos amigos, a pessoa com quem você trabalha, com quem você estuda. E são pessoas que têm amnésia, elas não lembram do passado, não conseguem te ver no futuro e te avaliam pelo teu presente, por aquilo que você tem, por aquilo que você possui. Se o teu relógio é de marca, se você vai chegar com um carrão. E elas te julgam por aquilo que estão vendo em você. E existe a terceira pessoa, que é alguém que perdoa o passado, que não se limita no presente e conhece o nosso futuro. É alguém que olhou para um homem, como nós lemos aqui em Gideão, alguém que olhou para um homem malhando o trigo e disse: valente e guerreiro. É alguém que olha para alguém que está trabalhando, mas que está pensando diferente, porque eu não vou ler o versículo todo, porque as horas já se foram, glória a Deus, porque nós ouvimos testemunhos edificantes de coisas que Deus tem feito na vida de pessoas que têm sido restauradas. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas se você tiver oportunidade, leia. Mas a Bíblia diz que Gideão, ele malhava o trigo, mas ele estava malhando o trigo em outro lugar. Por quê? Porque para proteger o trigo dos medianitas, porque eles vinham como inimigo e roubavam o trigo. E ele foi para outro lugar para poder proteger o trigo.
Então, quando nós lemos esse versículo, nós vemos que Gideão já era um cara que pensava diferente dos outros, porque a Bíblia diz que quando as pessoas estavam ali malhando o trigo, mesmo sabendo que os midianitas iam vir, eles iam invadir, eles iam roubar o trigo deles, no tempo em que eles vinham para roubar o trigo, o que eles faziam? Se escondiam nas cavernas com medo dos midianitas. Gideão era inteligente, ele pegava a sua família e ia para o largar. Largar é o lugar onde ficam as uvas, onde é feito o vinho. E aí, eu já quero falar com você que passou pelo encontro com Deus, que esteve lá no domingo de manhã e escutou uma ministração que diz ouse sonhar. Você pegou uma uva e você profeticamente fez um ato profético dentro de uma uva e creu se aconteceu com aqueles que estavam de preto, escrito servo, vai acontecer comigo também. Aqueles que pegaram naquela uva profetizaram e creram. Então profeticamente já estou te dizendo, Gideão correu para debaixo da uva, debaixo do sonho. Gideão correu para um lugar onde havia proteção, aonde ninguém ia roubar, porque naquele tempo não era tempo de dar uva, não era tempo de fazer vinho. Gideão era inteligente, pensava diferente. Ele foi para debaixo de um lugar, ficar em um lugar onde ele estava protegido. Ei, queridos, eu quero começar essa ministração dizendo que quando nós estamos comprometidos com os nossos sonhos, quando nós queremos guardar aquilo que Deus disse que nós vamos viver, quando nós queremos proteger aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, então eu estou para te dizer que você já realizou aquilo que Deus entregou para você. Uma pessoa comprometida, uma pessoa que está ali zelando, é uma pessoa que vai viver as promessas de Deus, que vai viver os sonhos de Deus. Se você recebeu um sonho ao passar pelo encontro, se você recebeu uma promessa e você está guardando, está protegendo, está comprometido, então vai acontecer. Então você vai viver cada sonho que Deus te prometeu. Tudo aquilo que você colocou naquela uva, tudo aquilo que você está guardando dentro do teu coração, você vai viver. Não há como perder. Aleluia. Sabe quem livrou Israel das mãos dos medianitas? Gideão. Ele podia dizer, Senhor, mas eu estou só malhando trigo. Quem sou eu? Mas Deus está dizendo para Gideão, mas eu já te vejo lá na frente. Eu não sei de onde você veio, eu não sei qual é a sua história, mas Deus já te viu lá na frente. Eu não sei se hoje você se encontra malhando trigo, apegado na uva, debaixo do largar, dizendo, Deus, eu sei que esse aqui os medianitas não vão roubar. Eu sei que esse sonho o inimigo não vai tomar de mim. Eu sei que isso aqui é meu, o Senhor me entregou. Eu comi aquela uva, eu ingeri os sonhos de Deus. Agora eles fazem parte da minha vida. Eu estou comprometido com o propósito. Eu estou comprometido com esse sonho. Ninguém vai roubar isso de mim. Deus vai estar dizendo para você, eu já te vejo lá na frente. Aonde você está, Gideão? Eu estou aqui no largar, malhando trigo. Eu estou debaixo dos sonhos de Deus, guardando e protegendo aquilo que Deus entregou nas minhas mãos para fazer. E aí Deus está dizendo, valente e guerreiro. Em Juízes no capítulo 6, versículo 16, diz assim, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. A Bíblia diz que Gideão começa, logo depois desse versículo, quando o anjo aparece para Gideão e começa a falar com ele, a Bíblia vai dizendo que Gideão ele começa a dar desculpas. Ele começa a dizer, mas eu sou o mais pobre da minha família. Eu sou o mais pobre da minha casa, eu sou o menor da minha casa. E o Senhor diz para Gideão, vai nessa tua força. A Bíblia começa a relatar várias desculpas, um diálogo entre o anjo e Gideão, entre os próprios Deus e Gideão, conversando e Deus dizendo vai, e Gideão dando uma desculpa, porque nós somos bons em dar desculpas. Nós somos bons em colocar coisas na frente do propósito de Deus, em não priorizar as coisas de Deus e a vontade de Deus. Deus está dizendo, eu vou realizar o teu sonho. Ah, mas Deus, olha a minha casa, olha a minha família, olha como eu estou. Nós somos bons em argumentar com Deus. Se Deus está dizendo, vai nessa tua força. Ah, mas eu sou tão fraco, Deus. Eu sou o mais pobre. De Deus estava dizendo, eu sou o mais pobre. A minha família é a mais pobre.
Talvez as pessoas em volta de Gideão viam que ele era o mais pobre, que da casa dele, da família dele, ele era o menor. Mas Deus estava vendo alguém lá na frente. Como eu disse no começo, o diabo vai acusar pelo teu passado. As pessoas vão te julgar pelo que você tem, pelo teu presente. Mas Deus já te enxergou no futuro. E Deus estava dizendo para Gideão: vai nessa tua força, Gideão. Eu estarei com você. O Deus de Yahvé estará com você, valente e guerreiro. Deus está dizendo: Gideão, eu vou fazer de um jeito que todo mundo vai ver que quem fez foi eu. Nós às vezes achamos que Deus vai fazer algo na nossa vida e que vai ser da nossa forma, vai ser do nosso jeito, vai ser do nosso tempo. Mas queridos, o que Deus faz, como diz uma canção, é para impressionar. O que Deus faz não é para ficar só entre você e quatro paredes e você coxear em dois pensamentos e dizer: será que foi Deus mesmo quem fez? Deus faz coisas na nossa vida para dizer: só Ele pode fazer. Coisas que só Ele poderia fazer. O que esse rapaz testemunhou aqui, 20 anos no crack, só Deus poderia livrá-lo. Ele pode se perguntar: mas por que Deus demorou tanto? Porque Deus queria fazer algo para pessoas que estão aqui nessa noite escutar. Deus libertou, Deus livrou. Deus é Deus que liberta, é Deus que cura, é Deus que restaura. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Foram 20 anos no crack, mas eu vi Deus face a face. A minha vida foi liberta. Ei, Deus restaurou os meus sonhos. Agora eu ando diferente. Eu ando como aqueles que sonham. Eu vivo debaixo do largar. Eu estou gerando os sonhos de Deus dentro de mim. Eu não vou desistir. Ei, o povo que foi plantado na terra para prosperar estava pobre. O povo de Deus, o povo de Israel. Mas Deus estava dizendo: eu escolhi você, Gideão. Eu escolhi você. Eu te vi ali, protegendo o propósito, sendo comprometido. Os outros tiveram medo e correram, mas você estava comprometido. Estava ali malhando o trigo no lugar onde ninguém podia roubar. E queridos, há um lugar secreto, há um esconderijo. A Bíblia diz que há um lugar onde nós podemos nos esconder debaixo das asas do Onipotente. No Santíssimo, ali é um lugar onde ninguém pode te ver. Você vai enxergar as lutas, você vai enxergar o diabo te acusando, você vai enxergar as pessoas te julgando. Sim, mas você vai ver vai ouvir a voz de Deus dizendo: eu já te vejo no futuro. Eu já te vejo como alguém valente, guerreiro. Ei, alguém que eu vou escrever na história, que libertou um povo da escravidão, que libertou um povo que eu pus na terra para prosperar, mas que estava pobre, morrendo, padecendo, simplesmente porque você pensou diferente e decidiu proteger aquilo que eu te entreguei. O que Deus te entregou. Quais são os teus sonhos? Se você não for comprometido com os seus sonhos, querido, ninguém vai se comprometer por você. Se você não se comprometer com aquilo que Deus te entregou, ninguém vai fazer isso por você. E vou mais além, ninguém vai nem acreditar em você. Porque se você não se compromete, ninguém vai se comprometer por você. Você tem que se comprometer pelo seu sonho. Você tem que focar nele. Você tem que guardar por ele. Ah, pastora, mas o inimigo se levantou. Os medianitas estão vindo. Corre para debaixo do largar. Há um lugar secreto. Lembra da uva. Lembra da caixa. Lembra de 3 dias que você esteve com ele. Protege aquilo que Deus te entregou. Se você não for comprometido, ninguém vai ser por você. Dentro da minha casa, eu tenho um maluco, que é o Jonatas. A gente entra num salão, ele está avisando o outro. Eu fico doida, porque eu falei: esse cara é louco. A gente acabou de mudar. A própria Emily falou para mim, a nossa filha, falou: mãe, mas a gente acabou de mexer no salão. Não foi dinheiro naquele salão? Foi, filha. E por que o papai está vendo outro? Eu falei: não sei. Porque seu pai é doido. A gente só vai indo no embalo, sabe? Deus diz para você, então nós vamos junto. Mas sabe o que faz eu confiar de que vai dar certo o outro templo e todos esses que nós passamos? Porque ele é comprometido com o sonho dele. Porque ele é comprometido com o propósito que Deus deu para ele. Ele fala para mim: amor, Deus falou. Eu falo: então vamos. Por mim, a gente está bem aqui. Quanto mais pessoas, mais problema. Vai dar ruim isso aí. Ele diz: não, mas Deus está falando. Chegou o tempo. Aí Deus começa a confirmar. E Deus começa a usar um, a usar o outro.
Quando um líder é comprometido com o seu sonho, o rebanho vai seguindo ele. Porque nós gostamos de andar com pessoas que crêem. Gostamos de andar com pessoas positivas. Não é com pessoas que estão enriquecendo. Não, esse não é o nosso foco, não é o nosso propósito. Isso é consequência de cumprimento de princípio, de palavra. Nós andamos com pessoas, gostamos de andar com pessoas que estão sonhando. Pessoas que estão vivendo sonhos, que são comprometidos com o sonho. Então, se você não for comprometido com o teu sonho, você vai andar sozinho. Ninguém vai querer andar com alguém que está reclamando. Ninguém vai querer andar com alguém que não acredita mais. Ninguém vai querer andar com alguém que é inconstante. Ora tá, ora não tá. Ora quer, ora não quer. As pessoas andam com pessoas que são comprometidas, com pessoas que estão atentas a ouvir a voz de Deus. Porque começaram a andar com Gideão? Porque Gideão deu um grito e disse: vamos. Ele se comprometeu. Um homem que decidiu pensar diferente. Um homem que decidiu proteger a colheita dele, proteger aquilo que ele tinha. Deus pode até chamar as pessoas que são despreparadas, mas lendo a Bíblia, você vai ver que Deus nunca chama os desocupados. Ele chama os despreparados, os pobres, aquele que ninguém dá nada. Ele chama aqueles que perseguem o evangelho. Ele chama aqueles que nem crê nele. Ele chama aqueles que não têm recurso. Apóstolo Paulo diz isso. Mas ele não chama pessoas desocupadas. Quando ele foi ter com Gideão, Gideão estava trabalhando. Algumas pessoas estavam escondidas com medo, mas Gideão não, ele estava trabalhando. Pastora, será que Gideão era tão corajoso a ponto de não ter medo dos medianitas? Por que ele não ficou lá então, no lugar onde o trigo era malhado, e ele escolheu ir para outro lugar? Porque há uma diferença. Eu já até ministrei sobre coragem aqui, mas há uma diferença entre você ter medo e ir, e você ter medo e correr para trás. Tem pessoas que têm medo, e é natural do ser humano sentir medo, mas desistir é para quem é covarde. Ir para a caverna se esconder do inimigo é para quem não conhece a Deus, é para quem não crê. Gideão pensou diferente. Ele foi para um lugar onde ele podia proteger. Talvez ele estivesse sim com medo, mas ele não abandonou o trigo lá para os medianitas roubar. Ele disse: eu preciso proteger. Ei, queridos, nós precisamos proteger aquilo que Deus nos entregou. Nós precisamos nos comprometer com os sonhos de Deus para a nossa vida. Precisamos proteger. Não podemos desistir, não podemos parar. Algo muito interessante que aconteceu. O anjo aparece para Gideão e fala: se és tu. Quando o anjo apareceu para Gideão e o anjo começou a falar com eles, eles começam a dialogar. E Gideão começa a falar com o anjo, dando diversas desculpas. Como o Senhor escolheu a mim? Eu vou salvar Israel? Eu sou pobre, né? Eu sou pequeno. E Gideão desafia o anjo e diz: se é o Senhor mesmo, se és tu mesmo, espera aqui para que eu te prepare uma oferta. Quando você vai ver mais à frente no capítulo, você vai ver que Gideão preparou várias coisas para ofertar. Não foi uma coisa. E talvez aquelas coisas, quando você começa a ler e pesquisar, você vai vendo que são ofertas que elas eram demoradas para se fazer. Mas a Bíblia diz que quando ele voltou, o anjo ainda estava lá, aguardando a oferta dele. Quando ele entrega a oferta, começa uma transformação na vida de Gideão, de um agricultor para um guerreiro. Por quê? Porque dentro dessas ofertas que Gideão fez, uma delas foi aquilo que ele estava protegendo, foi feito com trigo, que ele estava malhando e protegendo para que os midianitas não roubassem. Ele ofertou algo que ele mais estava lutando para proteger. Ele entregou algo que lhe custava. Ele entregou algo que ele estava malhando e protegendo e tentando guardar para que não fosse roubado. E a Bíblia está dizendo que ele entregou isso. Uma das coisas foi o trigo também como oferta. Ele usou o trigo para fazer a oferta, para entregar para o anjo da família mais pobre de Manassés. Ele começou a se tornar um guerreiro libertador. Depois que ele entregou a oferta, depois que ele ofertou, foram 7 anos. A Bíblia diz logo no início do capítulo 6, foram 7 anos de opressão que acabaram por causa da atitude de um homem que pensou diferente.
de um homem que teve uma atitude diferente. Quando Gideão começou a dialogar com o anjo e as desculpas de Gideão já não valia mais, ele disse: então eu vou fazer uma oferta, só para ver se é você mesmo. Se for você, você vai ficar aqui e vai esperar. Gideão saiu para buscar a oferta, coisas que lhe custavam. Quando nós temos uma aliança com Deus, nós entregamos até aquilo que nós estamos protegendo. Nós entregamos os nossos sonhos para Ele. Nós entregamos os nossos projetos para Ele. Nós começamos a entregar tudo, porque você começa a crer num Deus do impossível, num Deus sobrenatural. Ele começa a dialogar e ele perde a conversa com o anjo, porque é o próprio Deus falando com ele. Ele começa a perder a conversa, porque para tudo Deus tem uma resposta. Para tudo Deus está dizendo: vai, eu te chamei, eu que te escolhi. Vai, Gideão, vai nessa tua força. Mas eu sou pobre, mas eu sou pequeno, mas eu não vou conseguir. Mas a minha família não tem estrutura nenhuma para salvar Israel, para libertar Israel. E Deus está dizendo: vai, Gideão, foi você que eu escolhi. Vai, Gideão, você vai vencer a guerra como um. Deus o anjo começa a dialogar com ele, e quando ele se pega sem resposta, ele faz uma oferta. E oferta algo que lhe custa. Queridos, chegou um tempo em que aqueles que têm aliança com Deus e estão comprometidos com o reino, estão fazendo como Gideão. Deus, mas eu sou pequeno. Deus, mas a minha família, eu nem sou o mais velho, eu sou o menor. Deus, ninguém nem me dá ouvido na minha casa. Mas eu estou trabalhando. Eu recebi um sonho, eu estou protegendo ele, eu estou protegendo o propósito. Eu estou fazendo as coisas que Deus me mandou fazer. Eu continuo, eu não parei. Eu não fui para a caverna com os outros medrosos. Eu posso até estar com medo, mas eu estou aqui. Eu estou permanecendo, eu estou continuando. Eu não vou parar, eu não vou desistir. E aí Gideão surpreende: eu vou buscar uma oferta. Eu vou buscar uma oferta e já volto. Se eu voltar, você tem que estar aqui. E aquilo foi a resposta de Deus. Foi a resposta de Deus para Gideão, de que era Deus que estava falando com ele. Chegou um tempo em que nós vamos viver. Deus vai nos dar estratégia e a força de Gideão. Deus começou a dar estratégia para Gideão libertar o povo. Começou a orientá-lo e dizer como que ele iria fazer. Deus mandou Gideão. Deus nos mandou, amém? Deus te mandou. Deus te entregou algo. Pastora, mas eu estou aqui pela primeira vez hoje e Deus não entregou nada para mim. Deus não falou comigo, então Deus vai te entregar hoje. Há algo da parte de Deus para você hoje e Deus vai te entregar. E junto com isso virá a estratégia, virá a força que Deus entregou para Gideão. Ele era um homem comum como nós, talvez alguém pior do que nós, mais excluído do que nós, mas era alguém que estava pensando diferente dentre tantos homens, dentre tantas pessoas. Ele pensou diferente, ele resolveu se comprometer. E aquele que é comprometido, queridos, anda sonhando e realizando e vivendo. Deus está dizendo dessa noite: não te mandei eu? Homem valente e corajoso, homem valente e guerreiro, eu não te mandei? Ei, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu não te mandei? Eu não te entreguei um sonho? Se comprometa. Aqueles que se comprometem crescem. Existem 3 coisas que nós aprendemos. Primeiro, que Gideão, ao invés de estar escondido, estava trabalhando. Segundo, ele pensava diferente e fazia diferente. E terceiro, ele tinha uma aliança com o Senhor. Nós vemos isso quando ele entrega a oferta. Porque só a oferta, queridos, quem tem aliança com Deus. Nós escutamos 2 testemunhos aqui de pessoas que passaram um final de semana com o Senhor, e as 2 pessoas falaram sobre oferta, falaram sobre dízimo. As 2 pessoas que vieram aqui falaram sobre isso. Por quê? Porque passaram 3 dias com Deus e fizeram uma aliança com Ele. Você pode vir com qualquer tipo de desculpa: eu não oferto por causa disso, por causa daquilo, eu não entrego por causa disso, por causa daquilo. Você pode dar as maiores desculpas que for, mas aqueles que têm aliança com Deus
não tem medo de entregar até aquilo que está protegendo. Não tem medo de entregar os sonhos, não tem medo de entregar o propósito, não tem medo de entregar a vida, não tem medo de entregar os filhos, não tem medo de entregar a família, não tem medo de entregar os vícios para Deus e dizer: Senhor, agora eu quero viver uma vida exclusiva para Ti. Ei, não tem medo de dizimar, não tem medo de primiciar, não tem medo de ofertar, porque está entendendo, eu estou comprometido com aquilo que Deus falou comigo, eu estou comprometido com a palavra, eu estou comprometido com os sonhos de Deus para a minha vida, por isso eu entrego até aquilo que me custa. Por isso eu não tenho medo de entregar. Por isso eu não tenho medo de chorar na presença de Deus e me lançar no chão. Eu não tenho medo de pular. Eu não tenho medo de o culto durar mais do que 3 horas e eu continuar na presença dEle. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu estou comprometido. Eu tenho uma aliança com Deus. Aqueles que têm aliança não têm medo. Deus está dizendo: vai. E ele vai. Eu tenho uma filha de 11 anos que ontem me mandou mensagem: mãe, o pai não vai embora, vem me buscar. Ela falou: eu estou sozinha aqui na igreja. O Jonatas foi ministrar na IAPSED ontem. E o culto, eu não sei, alguns viram, conseguiram ver, outros estavam lá. O culto não acabava. E ela tinha acordado cedo, ela estava cansada e eu fui buscá-la. Peguei ela lá na igreja, fui para casa e no caminho ela falou para mim: mãe, lá no culto eu chorei. E eu falei para ela: você chorou porque você queria vir embora? Ou você chorou porque você sentiu a presença de Deus? Ela disse: porque eu senti, porque Deus falou comigo. Eu falei: é, filha, que bom. Ela falou: Deus falou para mim que nós vamos para os Estados Unidos e nós vamos abrir uma igreja lá. E ela nunca quis ir, gente. Quando a gente fala disso em casa, de abrir igreja nos Estados Unidos, ela fala: eu vou ficar com a minha avó. Eu não vou. Eu não quero ir para lá. Eu quero continuar aqui. Ela disse: eu chorei. Porque eu já senti falta daqui. E comecei a sentir falta das pessoas. Porque a gente vai sentir muita saudade, né, mãe? Mas agora eu quero ir, porque Deus falou comigo. Eu estou falando de uma criança que está entendendo ou aprendendo a ouvir a voz de Deus, de uma criança que está se comprometendo com aquilo que Deus está dizendo e não com a sua própria vontade. Quando eu falava, quando o pai dela falava, ela questionava, mas quando Deus falou... Ei, queridos, quantas vezes Deus já falou com você e você está resistindo à voz de Deus? Eu estou falando de uma criança de 11 anos de idade que disse: eu não queria ir, mas eu vou, porque Deus falou comigo. Eu estou falando de uma criança que estava aqui na frente agora e falou: mamãe, quanto é o meu dízimo e a minha primícia? Porque ela ganha mesada todo mês, e todo mês ela tira os 10% do dízimo e os 3% da primícia e entrega no altar do Senhor. E eu nunca obriguei ela, o pai dela nunca obrigou ela. Ela perguntou: como eu faço para entregar o dízimo? Eu estou falando de uma geração que Deus está se levantando comprometida, uma geração que tem aliança com Deus, que não tem medo de entregar. Quando nós recebemos a palavra da porção dobrada, ela falou, o Jonatas contou isso aqui, ela falou para ele: pai, já que nós estamos vivendo a porção dobrada, então dobra minha mesada. E ele dobrou a mesada dela. E aí ela veio aqui e falou: mãe, é tanto, né, de dízimo? Eu falei: não, filha, é o dobro. Você está ganhando o dobro, é o dobro. Mas eu só tenho R$100 na conta. Eu falei: mas não é em cima do que você tem, é em cima do que você já ganhou. E ela foi lá e passou a quantidade certa na maquininha e veio entregar o dízimo. Eu estou falando de uma geração comprometida, que Deus está levantando, que tem aliança com Deus, que se Deus pedir o dobro não tem problema. Eu só tenho R$100, mãe, mas eu vou passar o dobro na maquininha, porque Deus já me deu o dobro. Alguém que está comprometido não está preocupado com os valores, ou está valorizando mais as coisas do que o próprio Deus. Uma geração que está indo para debaixo do largar e abraçando aquele cacho de uva e entendendo: eu estou sonhando os sonhos de Deus. Ainda que Israel esteja pobre e morrendo, Deus está dizendo: valente e corajoso, valente e guerreiro, eu te chamei para tirar o povo da pobreza. Eu te chamei para
para libertar Israel. Aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, queridos, não vai ficar só em nós. Vai libertar uma geração. Nós não estamos entrando num salão como pessoas pobres e sem futuro e sem uma palavra, cheios de acusação, não. Ou preocupado com a opinião dos outros, não. Nós estamos entrando num salão que cabe o dobro de pessoas, mas é para entrar como Gideão. É para entrar como Gideão. É para entrar para vencer. É para libertar o povo. Existem 3 pessoas nos vendo e 2 nós não podemos nos preocupar. Primeiro é o diabo, acusador, vai queimar no inferno. Segundo, as pessoas vão te julgar. Se prepara, porque vão dizer que você vai estar numa igreja grande. Já falam que a nossa igreja é a igreja preta, né? Mas nós vamos pintar aquela de azul. Não vai ter preto. Amém? Já falam e vão te dizer, ó, você está indo para uma igreja muito grande agora. Olha, vão te dizer assim, você está prosperando demais. Vão te dizer, você está muito sonhador. Vão te dizer, você só fala de Jesus, você não sabe falar de outra coisa, não. E vão te dizer, o que você está fazendo aí embaixo do largar? Por que você está aí? O que você está fazendo aí? Será que você não vê que os midianitas estão vendo e vão roubar aquilo que você plantou o ano inteiro? E você vai dizer, eu estive em um lugar que Deus me disse, ouse sonhar, porque você não está morto. Eu estive em um lugar, eu encontrei com Ele face a face. Eu estou protegido debaixo das asas do Onipotente. Eu estou em um lugar seguro. Eu vivo como aqueles que sonham. Nada pode me parar. Eu vim de família pobre, eu não tenho estrutura nenhuma, eu nem sou conhecido, mas Deus me disse e me chamou de valente, e me chamou de guerreiro. E aqueles a quem Deus chama, querido, Deus capacita. Aqueles a quem Deus escolhe, Deus reveste, Deus manda para a guerra. Manda para a guerra para sair vencedor. A Bíblia diz em Juízes 7:13: chegando pois Gideão, e eis que estava contando a um homem, a seu companheiro, um sonho, e dizia, preste atenção, estava contando e dizia, eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transformou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado a sua mão aos midianitas, e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhe, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, e todos os que estiverem comigo, então também vos tocará a trombeta ao redor de todo arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. A Bíblia diz que Gideão ouve um sonho. Ele escuta a revelação de um sonho. Aquele sonho encoraja Gideão. Ele sai de lá, aqui no versículo 15, ele diz, Gideão volta para o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Ele só ouviu a revelação, ele só ouviu um sonho. Ouviu a revelação do sonho. E aí ele volta para Israel e disse, agora vamos. Chegou a hora. Vamos, porque Deus já nos entregou. Vamos, que Deus já nos entregou. Qual o teu sonho, querido? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Gideão estava comprometido. Quando ele ouve a revelação, ele agita um povo, entra para a guerra, vence a batalha e liberta Israel dos medianitas. Olha o poder que tem os sonhos.
O sonho tem um grande potencial. Quando nós vivemos sonhando, nós geramos um grande potencial dentro de nós. Olha o que um psiquiatra, Augusto Cury, ele diz: os sonhos são o melhor remédio para curar frustrações. Se sólidos, eles podem ter mais eficácia do que anos de psicoterapia. Eles reeditam o filme do inconsciente e ampliam horizontes do desanimado, fazendo renascer a motivação para recomeçar tudo de novo. Aqueles que sonham não param. Aqueles que sonham não desistem. Aqueles que sonham não recuam. Aqueles que sonham renovam as suas forças todos os dias. Aqueles que sonham têm motivação para recomeçar. Faz renascer a motivação todos os dias. Deus está nos chamando nessa noite para nos comprometermos com os nossos sonhos. Deus está dizendo: se comprometa. Enquanto nós nos comprometemos, deixa que o crescimento, quem vai dar conta é Deus. Deixa que aquilo que é para fazer, aquilo que é para cumprir, o sonho que é para realizar, quem vai fazer é Deus. Quem vai fazer acontecer é Deus. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: se comprometa com os seus sonhos. Coloque-se de pé. Se você tem um sonho e é comprometido com isso, ele vai acontecer. Se você tem um sonho e é comprometido, sabe quando você se compromete com alguém? Você marca o horário com a tua namorada e você está no horário lá porque você quer ver ela, você se comprometeu. Sabe quando você casa? Você, homem valoroso, você casa, bota a mulher no seu nome e se compromete de cuidar dela, e se compromete de protegê-la e viver com ela até que a morte os separe. É tipo isso que você tem que fazer com os sonhos que Deus te entregar. Eu tenho que me comprometer, eu tenho que proteger. O diabo vai dizer: seu passado é cruel, tua família é pobre, tu era um viciado. Ei, você não tem estrutura nenhuma familiar. Você nem teve pai, você nem teve mãe. Eles nem cuidaram de você direito. Eles nem te aconselharam. A tua estrutura não é boa, a tua família é a mais pobre, você é o mais desprezado. Isso é o que o diabo vai dizer. As pessoas vão olhar tuas roupas e vão te julgar. Talvez você seja pobre demais ou rico demais. Talvez você seja pouco inteligente porque você não usa um relógio de marca. Talvez você não seja próspero porque você não tem um carrão. As pessoas vão dizer isso, mas Deus está dizendo: eu já apaguei o teu passado, do teu presente eu estou cuidando, e eu conheço você no futuro. Ei, valente e guerreiro, eu já te vi lá na frente. Eu já te vi lá na frente. Queridos, Deus nos chamou para sermos comprometidos com os sonhos que Deus nos entregou. Feche os teus olhos. Só você que crê nisso, só você que nessa noite deseja se comprometer com os sonhos que Deus te entregou. Só você que deseja se comprometer. Você que entendeu que Deus tem um projeto para você, que Deus tem um plano na tua vida, e que ninguém pode roubar isso de você. Ainda que a princípio você esteja só malhando o trigo, Deus, Ele está te vendo. Vai nessa tua força. Deus está dizendo, como disse para Gideão: vai nessa tua força. Senhor, mas é pouca, não tem problema. Deus está com você. Deus está com você.